Top 1 na Netflix Brasil, deixou todo mundo de queixo caído e traz cenas fortíssimas de canibalismo. Jesus amado, que raios é o filme de terror O Poço, nova produção original da Netflix? Bora trocar uma ideia sobre essa produção que também me deixou aqui, ó, de cabeça pirada. Vamos lá? Fala galera, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Estamos todos aqui no meio de uma plena reclusão social para o nosso próprio bem, né? E a Netflix já veio trazendo alguns títulos novos nessa sexta-feira que passou, dia 20, e um deles está deixando todo mundo horrorizado. Número 1 no top 10 da Netflix nesse domingo aqui que passou agora, e essa produção aqui tá dando o que falar. Mas antes de eu já tocar nesse assunto, já aproveita que você chegou aqui, ó, like no vídeo, deixa o seu comentário, não esquece de compartilhar esse vídeo com todo mundo, assine o meu canal e também bota o sininho para funcionar, para que você possa ser avisado em primeira mão e não perca tempo não, né, gente? Já chega aqui e já possa ficar recebendo as minhas notificações sempre, porque tem sempre vídeos muito legais. E agora tá na hora da gente falar desse filme que foi dirigido por uma pessoa que, olha, o nome não é muito fácil de dizer não, então assim, vamos lá tentar, porque a produção foi dirigida por Galder Gazelu Urrutia. Galder Gazelu Urrutia. A produção foi dirigida por Galder Gazelu Urrutia. Eu não sei como é que fala o nome dele. Mas a produção foi dirigida por Galder Gazelu Urrutia. É uma produção espanhola que acompanha essa prisão que parece quase um experimento, que é uma prisão vertical dividida por andares. Nessa prisão nós temos aí mais de 200 andares e em cada um deles nós temos duplas de pessoas que estão aprisionadas ali. E essas pessoas estão aprisionadas nesse espaçozinho que não é muito grande. E ao longo do dia, pelo menos uma vez ao dia, na verdade, passa uma plataforma que vem lá do primeiro andar, que fica no topo, até o último andar, trazendo um banquete de rei. É um banquete trazendo não apenas iguarias deliciosas, comidas que também seriam algumas das favoritas dos próprios detentos, mas pratos que são muito bem preparados. Aqui nós temos um banquete que é para servir todos os detentos que estão aprisionados, começando primeiramente para quem está lá no topo, no primeiro andar, e é claro, chegando por fim nos andares mais baixos. E aqui a ideia é que todos possam se alimentar com essa comida que tecnicamente é suficiente para todo mundo. E além disso, ninguém pode reter alimentos, então durante o período que a plataforma está no seu andar, você tem um tempo curtíssimo onde você deve se alimentar com o suficiente e deixar a plataforma seguir adiante para o andar de baixo. Só que é claro que aqui, ao invés das pessoas serem um pouquinho mais justas e maneirarem na alimentação, comendo apenas aquela porção que corresponde à fome delas, a gente vai ver que as pessoas que estão nos andares mais altos da prisão, elas vão se entupir de alimentos, enquanto os andares mais baixos, no final das contas, não vão chegar a nem receber comida, por conta justamente do egoísmo daqueles que estão lá em cima, que estão se alimentando à torto e à direito, não pensando nas necessidades daqueles que estão embaixo. É interessante porque a premissa do filme parece muito com o quadro de pandemia atual que nós estamos vivendo, não é? Depois de todas as notícias que nós vimos e até mesmo pronunciamentos de líderes mundiais dizendo que o necessário era para que todos nós ficássemos em quarentena nos protegendo, algumas coisas surreais começaram a acontecer ao redor do mundo e principalmente no Brasil. Todo mundo começou a ir exatamente contra a determinação das autoridades que falavam que não era para ninguém estocar comida, e o que a gente mais viu, ó, é galera brigando nos supermercados e até mesmo em farmácias por alimentos e álcool em gel. Ao invés das pessoas pensarem umas nas outras e levar em consideração que além das suas necessidades existem outras pessoas que também precisam se manter, a gente viu aqui pessoas fazendo compras absurdas, levando 30, 40 garrafas de álcool em gel e gente comprando muita comida, de forma que as pessoas mais pobres, que não têm condições de fazer em estoque, estão aí ficando a ver navios sem alimentos. Sem contar no problema da hidroxicloroquina, né, que é um remédio que pacientes com lúpus, como é o meu caso, a gente depende desse medicamento para poder manter a nossa saúde controlada. E o que aconteceu durante esse período de pandemia?
as pessoas começaram a comprar o remédio que está sendo testado para curar o coronavírus, mas ainda está em fase de testes. Ainda assim, a galera saiu fazendo a rapa do remédio e tanto eu como tantos outros pacientes de lúpus e de doenças reumáticas não estão conseguindo encontrar o medicamento. E olha que a gente realmente precisa. E a gente vê então esse cenário mundial tão pertinente que, por incrível que pareça, casou exatamente com a temática do filme O Poço, que em inglês se chama The Platform. A produção é uma produção que é bem minimalista, ela se centraliza exatamente dentro dessa prisão, que é uma prisão de cores cinzas. A gente não tem uma paleta de cores muito diversa, a gente vê que é uma produção que está bem em tom sobre tom. Eu achei isso também interessante, porque a gente vê que no final das contas, o mais importante é trazer a mensagem dentro de um cenário que seja um cenário simples, mas que também possui uma carga dramática e simbólica realmente grande. Aqui nós vemos que as pessoas, ao invés de olharem para as necessidades alheias, elas no final das contas estão muito mais preocupadas em se fartar e suprir as suas próprias necessidades, enquanto os outros, que se virem. E o mais interessante dessa produção é que, dentro da narrativa, assim como as pessoas estão divididas em andares de forma aleatória, a produção não explica por que tem gente que está no primeiro andar e por que tem gente que está lá no andar 132. Isso não é explicado, mas a gente vê que mensalmente existe uma rotatividade entre os próprios detentos, que uma vez por mês eles acabam mudando de andar. Então a gente vê aqui que a sorte dos personagens sempre muda a cada mês. Então uma hora eles literalmente estão no topo, até que depois, de repente, eles acordam num andar muito mais baixo e saem de um nível de fartura para um nível de ausência e abstinência terrível que beira a morte. E em circunstâncias tão adversas, onde as pessoas elas pulam de uma grande quantidade de comida para uma ausência total de alimentos, a gente vê que mesmo as pessoas sendo colocadas nas mesmas situações em momentos diversos, ainda assim o sentimento de solidariedade, compaixão e companheirismo não parece se firmar no coração de cada um. Aqui as pessoas elas só pensam na sua sobrevivência, pensando também que, como o dia de amanhã permanece incerto, por via das dúvidas, vale a pena você ganhar o seu pão de hoje, ainda que isso signifique tirar o pão de amanhã de outra pessoa. E a produção ainda aborda uma temática bem bacana, que é justamente a forma como cada um lida com uma situação de caos, tentando manter-se vivo e, é claro, tentando sobreviver em virtude das circunstâncias atuais que foram submetidas. É uma produção que acaba explorando bastante como a nossa mente começa não apenas a distorcer os nossos conceitos, como ela também acaba sendo até mesmo traiçoeira, fazendo com que a gente se comporte de maneiras que são bem animalescas. É interessante essa abordagem que o diretor traz para a produção, porque em um quadro de pandemia, em um quadro de surto caótico como nós estamos vivendo hoje, uma das coisas que a gente mais vê é justamente a oscilação no nosso emocional, né? A forma como a gente lida com as circunstâncias. Estar enclausurado em casa sem ter o direito e a possibilidade de sair é realmente desesperador. E a gente sabe que cada um lida com essa circunstância de forma diferente. Muitas pessoas que já têm uma propensão direcionada para a ansiedade acabam tendo crises de ansiedade com maior facilidade. Outras pessoas acabam sofrendo até mesmo síndrome do pânico. E além disso, o aspecto da solidão ainda acaba pesando mais, porque tem algumas pessoas que no final das contas estão fazendo a quarentena de forma totalmente solitária. Então, até mesmo aproveitando essa deixa que a própria produção traz, eu quero até indicar para vocês, esse livrinho aqui, que é o meu livro de cabeceira e que me ajuda demais a lidar com todas essas questões emocionais. Como eu também sofro de ansiedade crônica, como eu já falei para vocês em um vídeo aí, vai aparecer um stickerzinho aqui para você depois conhecer esse vídeo em que eu falei sobre filmes que me deram gatilho na ansiedade. Eu tenho aprendido a lidar com a ansiedade de forma muito mais leve, muito mais doce por meio desse livro. É claro que além de um acompanhamento psicológico que ajuda pra caramba, é sempre bom você estar trabalhando a sua mente de forma mais pessoal e particular. E eu gosto muito desse livro aqui, que é Fale a Verdade Consigo Mesmo, que foi escrito por uma dupla de psicólogos norte-americanos que são referência. Esse material foi escrito por William Backus e por Mary Chapin. E vou até mostrar aqui pra vocês que esse aqui é meu livro de cabeceira. Então assim, tem até algumas anotações. Eu leio esses capítulos, gente, mais de uma vez, porque pra mim
Isso aqui não é apenas um livro para eu trocar uma ideia e tal comigo mesma, para me ajudar a refletir sobre os meus pensamentos, sobre as minhas reações em relação às circunstâncias e sobre a forma como eu me comporto diante de todo e qualquer tipo de contexto. Esse livro ele é realmente uma forma de me ajudar a curar essa questão da ansiedade. Então por isso que eu tô sempre relendo os mesmos capítulos, porque tem sempre algo que eu posso aprender e reforçar na minha mente. Então, principalmente para esse momento tão delicado que a gente está vivendo, em que a nossa mente acaba até mesmo passando uma perna na gente, fazendo com que a gente se comporte de formas que normalmente nós não nos comportaríamos, eu acho que esse livro vai ajudar muita gente. Você não precisa sair de casa, porque você pode pedir esse livro na Amazon. E se você está realmente interessado em melhorar o seu emocional e aprender a lidar com as suas emoções de forma mais madura, eu vou deixar o link desse livro aqui, que é um dos meus favoritos, aqui no primeiro comentário, para você não perder tempo e já começar a conhecer um pouco mais de si mesmo e aprender a lidar não apenas com esse contexto de pandemia, mas também com as circunstâncias ao seu redor de forma geral. E voltando a falar aqui sobre o filme O Poço, a produção faz esse paralelo muito interessante com as nossas necessidades, a forma como a nossa mente trabalha quando a gente está num instinto de sobrevivência e como a solidariedade e até mesmo a compaixão podem acabar sendo totalmente excluídas da nossa mentalidade. A gente sabe que como pessoas que são racionais, em geral, nós somos educados a pensar no outro em certos aspectos, em certas circunstâncias, mas a gente também sabe que quando o instinto de sobrevivência ele é ativado na nossa mente, é natural que o ser humano parta para um instinto bem mais carnal e animalesco, pensando unicamente em se manter vivo. E o filme acaba fazendo uma análise que não é muito profunda, mas é muito categórica e prática de como o nosso corpo e a nossa mente e o nosso emocional respondem diante dessas circunstâncias. É interessante porque até mesmo dentro da produção nós temos uma personagem que ela visa ser o ponto de contato com a solidariedade e a compaixão. E quando ela vê que a sua própria voz começa a ser abafada, embora ela insista nas pessoas e ela tente ajudá-los a encontrar um caminho melhor para que eles possam aprender a administrar a comida de forma que todos os detentos possam se alimentar corretamente, ainda assim a gente vê como a própria personagem dela vai se transformando e como ela vai realmente ruindo, quando ela começa a perceber que de certa forma a humanidade parece não ter solução nenhuma. É um filme que casou muito bem com esse contexto social, como eu já falei pra vocês. É um filme que vai atrair a sua atenção. Ele é bem violento, bem sangrento, tem cenas muito fortes. Como eu comentei lá no início do vídeo, tem cenas de canibalismo também, mas a produção ela não faz uma apologia a essa prática. Ela mostra realmente essa prática como um reflexo, como uma consequência de uma mente que já está tão perturbada, tão exausta e tão dilacerada que ela já não consegue discernir o que é moral, o que não é moral, o que é ético, o que é antiético e o que é certo e o que é errado. O filme tem algumas falhas de roteiro também, tem algumas coisinhas ali que eu acho que poderiam ser ajustadas, mas de forma geral o filme cumpre com a sua proposta, vai deixar você de cabelo em pé, de queixo caído também, então se prepare para fortes emoções com o drama de terror intitulado O Poço. A produção foi lançada lá no Festival de Toronto de 2019, é da Netflix, então provavelmente ela não vai sair de lá tão cedo assim, mas se eu fosse você, eu não perdia tempo e já conferia. Primeiro lugar na Netflix Brasil, gente. Se você ainda não conferiu, tá na hora de você assistir, né? Eu sou a Rafa Gomes, não se esqueçam de me acompanhar lá no Instagram, no @RafaGomes. Eu tô no Facebook também, gente, lá no Flick Geek. Aquele like bacana nesse vídeo, deixa o seu comentário, compartilha isso aqui com todo mundo que você conhece também. E já assinou meu canal? Assina. Bota o sininho para funcionar também. Um beijo para vocês, fiquem seguros, higienizem as mãos com cuidado também, protejam seus entes queridos, principalmente os idosos, e evitem saídas desnecessárias. Em breve estaremos todos na rua. Um beijo e até a próxima. Fui!